E aí, pessoal, a salvação parece vir da Inglaterra. E por quê? O Grêmio precisa vender, todos estão colocando isso, e surge uma informação, na verdade os rumores começaram ontem e hoje ganharam um pouco mais de força, e é sobre isso que nós vamos falar agora, porque parece que vamos ter novidade na questão envolvendo o atacante Everton do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Muitos rumores durante essa parada em razão da venda de Everton. Alguns, inclusive, incentivados pelo Grêmio, que admite a necessidade de vender um jogador e coloca Everton como o primeiro da lista, em razão de tudo que nós conhecemos, a sua grande valorização no mercado do futebol e também a possibilidade do Grêmio render com ele, faturar com ele mais do que faturaria com outros atletas. Essa primeira informação acabou permitindo uma série de notícias envolvendo esse jogador. Foi citado primeiro e de forma mais importante o Napoli. Segundo informações, o Napoli segue na briga por esse jogador. O Napoli tem interesse nele, aí se divulgou que ele queria outros jogadores do mercado, sobretudo do mercado europeu, acabou nada se concretizando. Aí depois disso surgiu o Leicester, surgiu também uma sondagem do PSG e agora surge de forma mais importante outra sondagem. E aí a gente precisa fazer uma avaliação de como isso surgiu e a partir de onde surgiu. O Newcastle da Inglaterra queria TT. Exatamente. O também ex-gremista, no caso, TT, hoje no Shakhtar, foi pretendido pelo Newcastle por uma importância considerável. E o negócio acabou não se concretizando. Não sei por que exatamente, mas acabou não se concretizando. E sabe quem era o segundo da lista? Everton. O Newcastle tentou o TT, não conseguiu. E o segundo da lista porque não terminou ainda, o Everton. E o negócio do Everton, que seria menor que o do TT, o TT seria um grande negócio para o Grêmio, porque renderia aquele, vocês lembram lá, os 15% sobre a diferença, mais 3% ou perto disso do direito de formação, seria um grande valor para o Grêmio, mas acabou não acontecendo. O TT deve continuar no Shakhtar mais uma temporada para depois ganhar voos mais altos lá na Europa. Mas não é sobre isso que nós estamos falando sobre essa relação com o Everton. Como ele era o segundo da lista, se esperava, e essa negociação do TT com o Newcastle terminou cerca de 2, 3 semanas atrás, eles vieram e estão chegando, na verdade, para discutir e tentar o jogador do Grêmio. E essa questão me parece que a gente precisa colocar também no condicional, porque todas as informações até agora acabam não ganhando corpo por um motivo muito simples. As janelas não se abriram ainda. E com as janelas fechadas, tudo vira muito especulação. O Grêmio nega as informações, os agentes negam as informações, os empresários dos jogadores, muitas vezes os familiares dos jogadores indicam, mas também não confirmam. E isso tem acontecido de um modo geral. Mas de modo concreto o que nós temos é isso. O Newcastle tem um interesse nele e tem mais dinheiro do que o que estava sendo discutido agora. Não vai ser aquele valor, né, que se falava lá para o TT, mas vai ser mais de 30 milhões de euros. E o Grêmio vai vender na hora. Essa é a realidade. O Grêmio vai vender na hora. Por quê? Porque se acontecer isso, um jogador que tem interesse também em jogar na Premier League, o Newcastle é um time que, em tese, não figura de forma tão forte hoje, mas já começa a negociar e parece que está trocando de gestor, e isso vai indicar mais investimento, o que já define, por exemplo, uma possibilidade de reforçar o time e ter um time um pouco mais competitivo nas próximas temporadas. Isso indica claramente que a figura de Everton entra nesse perfil, e já sabendo desse interesse prévio que aconteceu mesmo antes da ida para a tentativa de contratar o TT, é preciso que se coloque isso como uma forma um pouco mais concreta dessas negociações que o Grêmio está se envolvendo. Portanto, a notícia da hora entrou mais um na briga, e me parece que entrou de forma mais forte.
e aí a gente pode indicar que se entrar do jeito que estão falando, dificilmente vai escapar e o Everton de fato deve sair do Grêmio nesta janela ainda. Vamos aguardar, mas a notícia é essa e a gente tem obrigação de vir aí contar para vocês. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.